Então eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus, irmãos, ser um pouquinho mais objetivos hoje, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 8, verso 1. Primeiro Samuel, capítulo 8, de 1 a 9, nós vamos ler a palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero tratar um pouco com os irmãos sobre o tema, o governo de Deus. Vamos falar um pouco do governo de Deus sobre a nossa vida, algo que é importante, o governo de Deus sobre a nossa vida. Diz lá o texto: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos deles não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Amém, amém, amém. Deixa a sua Bíblia aberta, tá, irmão? Que depois nós vamos ler um pouquinho mais outros trechos desse mesmo capítulo, né? Todos nós, irmãos, em algum momento das nossas vidas, vivemos a experiência da rejeição. Nós sabemos que crianças foram rejeitadas pelos pais no próprio ventre materno. Sabemos de marido e pai que foi rejeitado pela esposa e filhas. Semana conversando com um irmão de outra igreja que a gente se conheceu por situações do dia a dia, e ele estava falando exatamente isso, né? 49 anos, já foi pastor, hoje está mais encostadinho e está separado já há alguns anos da mulher e dos filhos e não tem acesso aos filhos. Não consegue chegar perto deles. O filho mais velho casou recentemente, ele não pôde ver. E aí, conversando, as lágrimas vieram nos olhos desse homem. E ele pediu oração. Pastor, ficou sabendo que eu era pastor, né? E pediu oração, porque estava se sentindo muito só, não tinha acesso aos filhos. Foi rejeitado. Sempre que acontece alguma coisa dessa, tem que ouvir as duas histórias, né? A história dele e a história dela. Um casamento não acaba por culpa de um só, a gente sabe disso, né? Mas, de fato, mesmo que um casamento acabe, por que precisa ficar longe dos filhos? Qual é o motivo que faz com que, quem sabe, uma mãe proteja os seus filhos e não deixe o seu pai chegar perto? A pessoa precisa ser muito ruim, né? Para que isso aconteça. E aparentemente, pouco tempo de conversa, não deu para perceber isso na vida daquele irmão. A rejeição dói, irmãos, atinge a autoestima da pessoa, ou melhor, cria uma baixa estima. Samuel, homem de Deus, também viveu esse momento de rejeição. Os líderes de Israel foram ao seu encontro para lhe pedirem um rei. Agora, irmãos, se a gente olhar a história, se a gente olhar atentamente o texto, vamos ser sinceros, né? O povo tinha sua razão, tinha uma certa lógica no que eles estavam pedindo. Eram líderes das tribos, são 12 tribos, os líderes vieram de todos os lugares e eles estavam constatando certas situações. Primeiro que Samuel, que representava a Deus, era o sacerdote e tinha caminhado com o povo tantos anos e era um homem super respeitado, já estava idoso. Já as forças não eram como antigamente.
E Samuel colocou os filhos para trabalhar também nesse sacerdócio. Mas acontece que todos perceberam que os filhos de Samuel eram gananciosos e aceitaram suborno e perverteram a justiça, de maneiras que não eram homens aprovados para assumir a função. E eles falaram: olha, não tem condição desses teus filhos liderarem o povo de Israel, então nós precisamos de um rei, como as outras nações que tem o seu rei, o rei sai na batalha, e o rei protege a nação, e o rei lidera, né? Como há uma necessidade de a gente estar debaixo de uma liderança e caminhar com essa liderança, vivemos à procura disso na nossa vida. Então eles precisavam de um rei. Mas na verdade o que estava em pauta é uma pergunta que nós vamos fazer para cada um de nós: quem Israel queria que reinasse sobre a nação? Porque eles só esqueceram que ao deixar Samuel e buscar um rei, na verdade eles estavam trocando o Senhor, rejeitando o Senhor Deus sobre a vida deles. Mas o Senhor disse a Samuel: atenta a tudo para que estão lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, mas a mim. Deus estava sendo rejeitado por seu povo. Por isso que nessa manhã nós vamos pensar um pouco sobre esse governo de Deus sobre a nossa vida, irmãos, né? Naquele momento acontecia isso, mas ao longo da história isso se repetiu muitas vezes. O próprio verso 8 aqui desse texto diz assim: assim como fizeram comigo deste dia, desde o dia em que tirei do Egito. Então, muito interessante, né? Hoje nós estamos na adoração e o Eduardo Cuestas orou e falou uma coisa interessante, né? Agradecendo a Deus que tirou o povo do Egito, que libertou do Egito, agradecendo a Deus porque Jesus veio nos salvar. E é bênção, isso é bênção demais. Mas ao mesmo tempo aquele povo que saiu do Egito, o que fez, irmãos? O que ele fez? Abandonou o Senhor, começou a prestar culto a outros deuses, e assim por diante. Jeremias capítulo 2, não precisa abrir, irmão, só o verso 4 e 5 diz assim: ouçam a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Ó o que o profeta está falando: assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim. Deus está falando para o povo. Deus está falando: olha, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornaram-se eles próprios sem valor. O povo de Deus vivia abandonando o Senhor. É triste constatar isso na Bíblia, irmãos, através da história. É triste. Também é triste imaginar que nos dias de hoje as pessoas que vivem e servem a Deus não são muito diferentes daquelas do passado. Essas coisas podem acontecer conosco também, infelizmente. Nós não queremos que aconteça, nós lutamos para que isso não seja uma verdade, mas não tem como, na verdade, isso está acontecendo em muitos lugares, no coração de muitos crentes. E aqui não estou trabalhando só a nossa igreja, eu estou pensando no povo de Deus como um todo, que serve a esse Deus em espírito e em verdade, que não está preso à placa da igreja, mas que quer que a sua vida dê frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Então, o povo tinha abandonado. O profeta Elias também uma vez chamou o povo lá no monte de Deus e perguntou para ele: gente, até quando o coração de vocês vai se dividir entre dois senhores? Se o Senhor é Deus, então sirva ao Senhor. Se Baal é Deus, sirva a Baal, e assim por diante. Então Deus está dizendo: Samuel, eles não rejeitaram a ti, Samuel, rejeitaram a mim. E sobre esse desejo do povo de ter um rei, vinha uma consequência. Uma consequência. E essa consequência não era uma vingança do Senhor, irmãos. De repente Deus fala assim: vocês não me querem como Deus? Então tá bom, peguem o rei para vocês, vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ver que vai... Não, Deus não tem esse sentimento de vingança para conosco, irmãos. O desejo de Deus é caminhar junto com a gente, é nos abençoar, é a gente estar atento e saber que Ele fala conosco e procurar ouvir a voz dEle. O desejo de Deus para nós é sempre o melhor, né? Está certo que diz assim, tem texto que fala assim: minha é a vingança, tal. O Senhor vai se vingar contra os ímpios, contra aqueles que o abandonaram ou não quiseram segui-lo. Lógico, existe alguma coisa assim,
mas para quem ama o Senhor, para o seu povo, Ele está presente. Então não era uma questão de vingança, mas era a questão seguinte: se o povo queria um rei, isso trazia uma consequência. Qual era a consequência? Impostos, os filhos iam ser tirados das casas, das tribos para servir o rei, no exército, para fazer as armas. Parte da plantação que o povo tinha viria para o rei, para o sustento do palácio do seu exército. Havia um custo em cima da questão de ter um rei. Muitas vezes, irmãos, o que é difícil para o cristão é entender que o Senhor Deus quer reinar sobre a nossa vida. Ele quer ser rei sobre a nossa vida, e isso implica em compromissos do nosso coração com relação a Deus. Nós não podemos correr o risco, amados irmãos, de rejeitar o governo de Deus sobre a nossa vida. E o que significa isso? Em primeiro lugar, que Jesus precisa ser mesmo o Senhor e Salvador da nossa vida. Amém, irmãos? Ele precisa ser. Você aceitou Jesus, você entregou sua vida para Ele, você confessou seus pecados, você decidiu um dia caminhar com o Senhor, Ele te recebeu com amor. Mas a partir desse momento começa uma trajetória onde Ele quer ser o Senhor da tua vida, e Ele deseja ser o Senhor da tua vida e o teu Salvador. Então a gente precisa entender isso. Todo mundo quer a salvação de Jesus, todo mundo quer o que Ele fez na cruz, mas na hora dele ser Senhor e governar e mandar sobre nós e direcionar os nossos passos, nem sempre isso é muito fácil. Então a gente sempre tem que se perguntar: quem que manda na minha vida? Quem governa a minha vida? Quem dirige os meus passos, né? É Deus. Será que é Deus? Outra coisa importante que implica isso é o Espírito Santo. Ele habita em nós. E Ele veio para nos conduzir, para nos orientar, para fazer com que as verdades de Deus se tornem vivas para o nosso coração. Então, outra pergunta que nós precisamos fazer: será que o Espírito Santo está conduzindo, está caminhando conosco? Não só no sentido de sentir o Espírito Santo, mas de saber, de ter a convicção de que Ele está conduzindo a nossa vida, a nossa mente, a nossa fé, para que a gente ande na presença de Deus. E uma outra coisa que implica é que a Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é a palavra do Senhor que vai nos guiar. As verdades da palavra vão nos conduzir. Se eu andar na verdade da palavra de Deus, que é a Bíblia, e temer isso, e fazer aquilo que Jesus mandou, certamente o Senhor está governando, está reinando sobre a minha vida. E isso é algo muito importante que nós precisamos entender. Como posso saber se Deus reina sobre a minha vida? Jesus falou muito sobre o reino, né? Existem muitas parábolas do reino. Eu queria te convidar, irmão, você dar uma pesquisada lá em Mateus, em Lucas, né? Nos evangelhos, as parábolas do reino. Precisamos estudar mais sobre isso, né? E Jesus disse assim, lá em João 18:36: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então, a gente sabe disso, né? Mas enquanto Jesus não voltou para o Pai com 33 anos, Ele viveu aqui, certo, irmãos? Ele viveu 30 anos, trabalhou, comeu, conviveu com as pessoas. Durante o seu ministério, Ele continuou fazendo estas coisas. O fato de o reino de Deus não ser nessa terra, não significa que nós não estamos vivendo aqui. Estamos vivendo e precisamos implantar o reino de Deus na terra. Quantas vezes queriam coroar Jesus como rei? Nós sabemos disso. Até quando Ele entrou lá em Jerusalém, aquela entrada triunfal, que Jesus entrou humildemente, montado numa jumenta, para se cumprir as escrituras, né? Mas o que marca bastante é quando Jesus morreu na cruz, quando Pilatos coloca numa placa escrito assim: Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Isso trouxe uma polêmica muito grande. Os judeus não queriam que se colocasse essa placa, mas estava registrado. Nos 14:17, irmãos, diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Então, justiça de Deus, o reino de Deus não é comida, mas justiça. Mas todos nós queremos sair daqui e ter um almoço bem gostoso, né? Que faz parte da vida.
comer bem, almoçar, ter fartura nessa terra. Quando Deus prometeu a terra para Israel, falou: olha, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, tem coisas boas nessa terra, mas está se falando de reino espiritual, de um Deus que trabalha na nossa mente, muda as nossas ações, o nosso comportamento como filhos de Deus. É isso que é diferente na questão do reino. Na oração do Pai Nosso nós vemos: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Mas lá também está: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então nós precisamos viver, precisamos trabalhar, mas nós precisamos deixar Deus dirigir a nossa vida. A gente tem que ter essa consciência, irmãos, de que a cada momento, a cada dia, a cada minuto da nossa vida, Deus está no controle. Não podemos perder esse foco. Perder esse foco é baixar guarda. Pensar que Deus reina sobre nós no dia que eu estou no culto, ou só no domingo, seja lá como for, totalmente errado, né? É um Deus que... Então a pergunta é: como é que está a tua mente, irmão? Como é que está o teu dia a dia? Como é que estão os seus pensamentos? Você sente o governo de Deus? Você sente Deus falando com você? Você está buscando na palavra as direções de Deus sobre a tua vida? Você está gastando tempo para ouvir mensagens? Tantas mensagens na internet boas. Tem muitas mensagens que não servem para nada, mas você tem que ter discernimento do Espírito, ser maduro na fé, para ouvir as mensagens e pegar o que é bíblico, o que é de Deus, o que é dos bereanos, e descartar o que é palha. Porque, irmãos, há muita palha sendo pregada, irmãos, mas nós temos que pregar o que a Bíblia nos ensina. Justiça tem que haver com a forma que lidamos com as pessoas. Irmãos, milhares de pessoas estão sofrendo, né? Então imagine, né? Quantos dormiram no relento nessa noite? Quando eu vinha vindo aqui para a igreja, passando na via rápido, debaixo de uma marquise de ponto de ônibus, tinha lá uma pessoa deitada com uma coberta por cima. Imagina só. Quantos não têm o que comer nesse almoço de Dia das Mães? Quantas crianças estão sem amor, sem o convívio dos pais? Quantas pessoas têm uma causa na justiça e precisam de solução? Então, o governo de Deus, a vinda do reino, significa que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo alguma coisa por alguém, que a gente está preocupado com aqueles menos favorecidos, que a gente quer que as pessoas sejam salvas. Nós vamos ver, irmão, que a vinda do reino é Jesus trazendo salvação para os perdidos em primeiro lugar. É a primeira coisa que é importante nessa questão do reino. Agora, veja essa parábola, irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora comigo, Lucas 13, abre aí, Lucas 13. Bom, ô Chiquinho, ô Chico, uma água para mim, por favor, filho. Esqueceram de trazer água para mim. As pessoas que trazem hoje acho que não vieram, não. Veja isso aqui, irmãos, olha, Lucas 13, eu fiquei pensando, porque fazer hermenêutica da Bíblia não é muito fácil em certas situações, né? Então veja lá, Jesus está falando do reino, Lucas 13, 20, então ele diz assim: mais uma vez ele perguntou: a que compararei o reino de Deus? Jesus está perguntando para os discípulos: a quem compararei o reino de Deus? É como o fermento de uma mulher, que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Ponto. Como é que a gente vai entender esse texto, irmãos? Diga para mim. Que Jesus está querendo dizer que o reino é uma mulher que pega o fermento, mistura com a massa, e a massa fica levedada. Então a gente tem que caminhar um pouco mais no texto, nos outros versículos, para ver se aparece uma luz no fundo do túnel, né? E aí, olha, veja que Lucas, ele se preocupa em registrar tudo isso. Então ele diz assim: alguém lhe perguntou, depois Jesus foi para as cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Obrigado, Chico. E alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Está tocando o celular de alguém, irmão? De quem que está tocando o celular, irmão? Irmão, nós temos que criar o hábito, né?
de desligar o celular, né? Outro dia eu estava num culto de terça-feira aqui, pregando, tocou meu celular. Ainda bem que tinha pouca gente, não passei muita vergonha, mas esqueci de desligar. Nós temos que lembrar de desligar o celular, tá, queridos? Por favor, ou deixar só no... E outra coisa, atender o telefone Tá certo que hoje é dia das mães, né? Talvez alguma mãe esteja aí e o filho mora longe e está ligando, tem tudo isso, né? Mas nos ajudem, tá bom, irmãos? Por favor, desliga aí. Aí, perguntaram para Jesus: Senhor, serão poucos os salvos? Presta atenção, Jesus estava falando sobre o reino, sobre a mulher pegar o fermento e colocar numa massa e ficar levedada. Aí começa a falar de salvação. O que tem? Será que uma coisa tem a ver com outra? Vamos seguir o texto um pouquinho. Aí Jesus fala: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então, irmãos, o que está falando aqui? Sobre salvação, sobre um dia a porta da graça vai ser fechada, certo? Jesus vem buscar a igreja e acabou. Quem não subir, não subiu, ok? E aí tem gente que não vai ser salvo, tem gente que conhece o evangelho e não vai subir. Isso daí é certo o que a Bíblia diz. Aí essa pessoa vai bater na porta, o Senhor fala: Senhor, o que aconteceu? Eu te conhecia, comi com o Senhor, pai. E Deus vai falar: não te conheço. Vamos seguir o texto. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste nas nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afaste de mim, todos vocês que praticam o mal. Opa, uma luz. Por quê, irmãos? Porque o fermento dos fariseus, o fermento que Jesus muitas vezes recriminou, era a maldade deles, era um ensino deles que não era verdadeiro, ou se fosse verdadeiro, eles não viviam o que ensinavam. Então aqui nós temos uma luz, né? Ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem. Vai falar do reino de novo, irmãos, olha lá. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Está falando de um tempo futuro, quando todos estarão juntos lá na glória eterna, no reino de Deus. Não é o reino que está aqui na terra hoje, que nós temos que levar o evangelho para as pessoas, já é uma outra coisa, mas tudo bem. De fato, aí tem mais outra aqui: pessoas virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e ocuparão os seus lugares na mesa do reino de Deus. De fato, há muitos que serão os primeiros que serão os últimos. Então, irmãos, não há reino de Deus misturado com o fermento da maldade. Isso que nós temos que entender daquele texto que nós lemos, né? O reino de Deus não pode ter o fermento da maldade. Isso é uma coisa que nós temos que pensar, avaliar o nosso dia a dia, o nosso relacionamento como família, o nosso relacionamento com a sociedade. A gente vai em alguns encontros que, especialmente aí da questão da SEB, que está cheio de problema, os pastores se pegam. Em denominações, os pastores se pegam por cargos denominacionais, negócio incrível. Cada um busca o seu interesse. Mas no reino de Deus não é assim. O reino de Deus, qual que é a argamassa do reino de Deus? É o amor, é a fraternidade, é a gente ajudar um ao outro, é a gente considerar o irmão superior a gente, é a gente colocar Cristo sempre para agir perto do outro. O reino é isso. No reino de Deus não pode existir maldade, não pode existir falsidade, não pode existir traição, não pode. Nós somos irmãos, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, estamos caminhando, todo mundo para ir para o céu. Às vezes eu brinco com ele e falo: mas não é possível, esse também quer ir para o céu, aquele também quer ir para o céu, mas olha como é que está agindo. Então, irmãos, Jesus falou assim: o reino de Deus está dentro de vocês. Então está dentro. Ele nos salvou, nos deu o Espírito Santo, mudou a nossa mente, ensinou as verdades do Evangelho. Agora nós vamos praticar o reino, abençoar a vida e libertar os cativos e orar pelos enfermos. Nós vamos ser bênção para as pessoas, sempre focado no reino de Deus. O bem prevalece.
Sempre, 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 sempre. Já preguei isso outro dia também, né? Que é uma coisa que sempre tem que existir, é o bem. Mas aqui o texto está falando, não conheço, mas por quê? Praticava maldade, tinha ódio no coração, não perdoou o irmão, guardou raiz de amargura. Como é que vai para o céu, irmão? Como é que nós vamos para o céu? Como é que nós vamos para o céu? Tem que perdoar. Uma irmã da nossa igreja está fazendo um discipulado com uma pessoa nova da igreja, começou a falar, a ministrar, falou assim, e ensinou sobre o perdão. A hora que falou do perdão, a pessoa deu um passo para trás e falou: não quero perdoar quem fez mal para mim. Tudo bem, irmão, se você não quiser perdoar quem fez mal para você, fique à vontade, você tem a liberdade de não perdoar, mas eu quero dizer que se não perdoar, nem mesmo o Pai Celestial vai te perdoar. O governo de Deus, irmãos, o governo de Deus, 24 horas, a todos os momentos. Seja um servo atento, mantenha a guarda, observa o mundo espiritual, observa o que acontece ao teu redor. Nós somos igreja, estamos caminhando como igreja, um ano de transição, um ano de mudança, mas é a igreja do Senhor. Quem é o Senhor da igreja é Jesus, quem é o rei da igreja é o Senhor, ele tem que reinar, não é o pastor Roberto que reina na igreja, é o Senhor Jesus que tem que reinar. A missão dos pastores, dos líderes, dos professores, de quem ministra, é mostrar o caminho, é apontar o caminho, é incentivar a fazer dessa maneira. Então, meus amados, vamos prestar atenção, vamos estar atentos com as coisas que estão acontecendo, vamos manter a nossa unidade no Espírito, vamos renovar o nosso amor em Cristo Jesus, vamos sempre deixar de lado as diferenças que podem ser brecha do inimigo para vir atingir o nosso coração e a vida da igreja. Somos a igreja, a noiva. Como é que nós vamos chegar lá para cima? Alegres, todos felizes, porque temos um Deus que nos ama e conduziu o nosso coração em todos os momentos da nossa jornada, apesar de nós mesmos, irmãos, que somos falhos e humanos. Então, eu queria ministrar isso para você hoje, meu irmão, Não há no reino de Deus, o fermento da maldade não pode existir de forma nenhuma. O governo de Deus em nossa vida começa pela salvação e continua com a santificação. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo é fé. Tudo é fé. Eu espero que você, meu irmão que está aqui, você que nos visita, que você coloque a tua fé em Jesus, abre o teu coração, creia nesse Deus maravilhoso que morreu para te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, irmão, viveu esse paradoxo de ter o governo de Deus sobre a vida dele e ao mesmo tempo experimentar a rejeição. Se Jesus viveu isso, por que nós não podemos viver, queridos? Isso vai acontecer com a gente também. Ele começou aos 30 anos o seu ministério, conviveu com muitas pessoas ao longo dos 3 anos, andando por todas aquelas partes, fez o bem para todos. Imagine só, irmãos, curou os enfermos, libertou cativos, expulsou demônios, ensinou as escrituras com autoridade, aleluia, e o governo de Deus estava sobre a sua vida, Uma vez ele falou assim: se eu expulso os demônios com o dedo de Deus, então o reino de Deus está no meio de vós, que criticaram Jesus uma vez. Mas sabe, irmãos, a missão maior de Jesus, e esse é o governo de Deus sobre a vida dele, era morrer na cruz. Ninguém iria ser salvo só vendo os sinais dele, ninguém ia ser salvo somente ouvindo as mensagens bonitas que ele tinha para interpretar o Antigo Testamento, ninguém, ou porque ele era legal, não, havia um preço. O governo de Deus sobre a nossa vida tem um preço. Jesus falou assim: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discipulado tem um preço, o governo de Deus sobre a nossa vida tem um preço. E então é assim. Não diz o texto, irmãos, o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o preço pago pela pessoa que vive escrava do pecado, é a morte espiritual, afastamento eterno de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O jovem resolve casar. Posso ouvir um amém dos jovens aí? Não. Os jovens resolvem casar.
cheio de amor, cheio de esperança. Só que ele esquece que casamento tem um preço. Ele casa, aí no final do mês chega lá o aluguel, a prestação da BNH lá, sei lá o quê, e a conta de luz, e a conta de água, e a internet, porque ninguém pode ficar sem internet hoje, e o aluguel, e supermercado, farmácia, né? E fala, tudo isso. Mas na casa dos meus pais não tinha nada disso. A gente já casou um, né, irmão? Só tem um lá. Mas o que está lá, a gente fala, olha, faz as contas direitinho, vê, por enquanto você está tranquilo aqui. Tudo tem um preço na vida da gente. E o preço que Jesus pagou para estabelecer o reino foi a sua morte, irmãos. Lá na cruz ele derramou um sangue precioso, que nos purifica de todo pecado. Ele entregou o seu corpo para ser dilacerado por nós, louvado seja o nome do Senhor. Pagou um alto preço. A gente vive cantando aquele canto que diz assim, que ninguém pode imaginar o preço que Ele pagou por nós, e nós temos que louvar a Ele, e adorá-lo, reconhecer tudo que Ele passou por nós. Mas mesmo assim, Ele não escapou da rejeição, né? Os discípulos não puderam vigiar com ele nem uma hora lá no Getsêmani, e todos os abandonaram para se cumprir a profecia que dizia: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. E acho que o texto que mais marca a gente assim, no sentido de ver o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, é Isaías 53, né? No verso 3 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Numa outra versão fala, homem de dores. Olha só o preço que ele pagou, irmãos. O que nós estamos falando isso? Nós vamos para a ceia agora, vamos agradecer pela ceia, mas vamos lembrar o que Jesus passou. Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima, mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado, irmãos, por todas as nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Meu irmão, hoje você vai participar da ceia. Na hora que você estiver na ceia, que você pegar o pão, que você pegar o cálice, isso não é misticismo não, irmãos. Você está com alguma dor, você está com alguma doença, você está sentindo, fala, Senhor, me visita aqui agora, Senhor, toca a minha vida, me cura, Senhor, eu creio. Pela fé, você está comendo um pão, fala, Senhor, pela fé o Senhor levou minha enfermidade na cruz, o Senhor levou minha enfermidade na cruz, pela fé, Senhor, vem sobre a minha vida hoje, Senhor, me cura. Vamos orar, mas você pode orar também. Receba as bênçãos do Senhor. Bom, concluindo e aplicando: lutas, dificuldades, dores, rejeição, todos vamos passar. A questão é, passamos ao lado de Deus, com a ajuda de Deus, ou sozinhos? Podemos escolher. E eu queria dizer, irmão, deixa o Senhor reinar sobre a sua vida. Sabe aquele texto que diz assim, olha, se hoje ouvires a voz do Senhor, não faça como foi a tentação no deserto. O que é a tentação no deserto? Endurecer o coração, não deixaram Deus reinar. Deus reina sobre a sua vida, irmão. Jesus reina sobre a sua vida. O Espírito Santo reina sobre para nós aqui, é uma coisa de pensar em três áreas bem distintas do mesmo Deus. A palavra reina sobre a sua vida, você vive a palavra, você tem paz no coração. A gente sabe que a salvação é só Jesus que nos dá, mas nós temos que estar caminhando, agradando ao Senhor na nossa vida. Então, deixe o Senhor reinar, busque a verdade da palavra, não viva afirmado, irmãos, em emoção, mas numa fé pura e sincera. É isso que vai manter a nossa vida sempre com o Senhor. Se o reino de Deus está dentro de nós, vai ser expressado com atos de amor, e vai ser expressado com muita adoração, com muito louvor, com muito desejo da presença de Deus, sem dúvida nenhuma, amados, porque nós precisamos de tudo que vem de Deus para a nossa vida, e sem dúvida, adorar, estar na sua presença, é algo que abençoa a nós, e o Senhor também se agrada quando a gente está
com sinceridade, adorando o Senhor. Outra coisa, irmão, não faça aliança com o pecado, tá, irmão? O pecado é deste mundo. A Bíblia diz que lá no Nova Jerusalém não entra iniquidade nem pecado. Então, não faça. O reino de Deus é santo, você foi separado para andar com o Senhor. Então, participemos com alegria da mesa do Senhor, celebrando nossa salvação e esperança, e oremos a Deus, irmãos, que Ele venha nos encontrar e possa nos perdoar em nome de Jesus. Amém? Queria te convidar rapidinho a gente dobrar o joelho, fazer uma oração antes de começar a ceia. Se você puder dobrar, se não, fique sentado, fique como você quiser, eu quero orar. Põe a sua vida no altar, irmão, põe a sua vida no altar. Essa palavra não é para trazer tristeza no coração de ninguém, mas sempre um alerta ao nosso coração, a importância do reino de Deus sobre a nossa vida. Ó Pai, querido Pai, Tu conheces os nossos corações, sabe das nossas vidas, do nosso caminhar, do nosso falar, Senhor. Senhor, nós cremos em Ti, Pai, sabemos que Tu és um Deus maravilhoso, que o Senhor nos deu Jesus Cristo para ser o nosso Senhor e Salvador. Pai, nós entendemos claramente que não foi nada fácil para Jesus. Pai, não foi nada fácil para Ti, o momento da cruz, as dores, Jesus, as dores. Por isso que nós cremos, Pai, que Tu conhece, o Senhor Jesus conhece a dor de cada um de nós, seja enfermidade física, seja uma enfermidade espiritual, Senhor, seja a tristeza da alma, Senhor, seja uma sensação de solidão, qual for o problema que venha sobre a nossa vida, o Senhor sabe. Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, o Senhor sentiu tudo isso, Senhor, sentiu dor física, sentiu dor espiritual, foi rejeitado pelas pessoas, meu Deus, até o Pai, porque o pecado, meu pecado foi sobre a tua vida, Senhor Jesus. O Senhor sentiu a ausência do Pai, mas Ele nunca te abandonou, nós sabemos, Senhor, e o Senhor nunca nos abandona, Pai. Então agora, Senhor, nós vamos participar do pão, do cálice, da mesa do Senhor, Pai. Te pedimos, perdoa os nossos pecados, um para outro porque está amargurado, Senhor, que aconteça isso, mas que nessa casa de oração só haja lugar para o Teu amor, Senhor. Ajuda-nos a amar uns aos outros, Senhor, ajuda-nos a respeitar todos aqueles que o Senhor vai levantando na igreja, talentos, irmãos e irmãs abençoadas que têm dons, têm ministério, nos ajudam, Pai, para que o reino do Senhor seja estabelecido na terra e para que essa igreja tenha um papel importante nessa sociedade. Senhor, ajuda-nos a sair mais, não temos saído tanto quanto deveríamos, Pai, mas sei que a intenção do Teu coração, e certamente a igreja tem essa consciência, precisamos sair mais, evangelizar mais, fazer mais obras sociais e se envolver mais com os que sofrem. Ajuda-nos, Pai, e nos abençoa nesta manhã, que haja alegria do Espírito Santo. Pai, o Teu reino não é comida e bebida, mas é paz, alegria, justiça do Senhor sobre a nossa vida. Abençoa os departamentos, abençoa, Pai, os ministérios, abençoa, Senhor, a diretoria, abençoa os diáconos da Tua igreja, Senhor, abençoa o futuro da Tua igreja. Senhor, a igreja é Tua, Senhor, a igreja é Tua, Pai. Te agradeço porque durante muito tempo o Senhor me colocou como líder, mas a igreja é Tua, Senhor. E, Senhor Deus, ajuda-nos a caminhar juntos como filhos amados, Te servindo nesse lugar. Essa igreja é muito preciosa para Ti, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Das crianças ao idoso, dos adolescentes, jovens, Senhor, aos casais, todos são importantes para Ti. Temos vivido, Senhor, na Tua presença, e o Senhor é o Deus que controla a nossa vida. Então abençoa-nos, Pai, nesta continuidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.